Olá, que Deus abençoe a sua vida. Estamos iniciando mais um programa Nosso Tempo. Eu gostaria de começar este programa com este versículo. Olha só o que está escrito aí. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Você sabia, amiga e amiga, que são muitas as pessoas que têm na cabeça o seguinte pensamento: é impossível restaurar esse meu casamento. É impossível ser feliz na minha vida amorosa. É impossível que um dia eu possa ser realizado na minha vida sentimental. Acredite, existe uma solução. Existe um Deus que pode mudar a sua história, mudar a sua vida. O Deus da Bíblia, o Deus que pode todas as coisas. Se você decidir lutar, não aceitar essa situação, entender que você, o Senhor e a Senhora, não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz. Então tome uma atitude. Nesta quinta-feira, venha participar conosco da terapia do amor. Uma reunião especial. Daqui a pouco nós falaremos mais sobre isso. Vamos a essa matéria. Ciúmes, falta de atenção, brigas, situações que com o tempo podem destruir um relacionamento. Quando nós tínhamos 15 anos de casado, a gente passou por uma crise muito séria. E acabamos que quase nos separamos. A gente tentou conversar, a gente tentou se alinhar. Eu era ciumento muito possessivo, mas extremo mesmo, eu era extremo. Como ele era muito ciumento, eu me fechava. Até chegar ao ponto de eu colocar a senha no meu celular para ele não ficar olhando o meu celular. Porque na época me incomodava. Tem gente que usa a ferramenta errada o tempo todo no relacionamento. É a ferramenta errada na hora de falar. Não sabe falar com o marido, não sabe falar com a esposa. É a ferramenta errada na hora de expressar o problema. Não sabe identificar nem qual é o problema. No primeiro relacionamento não tinha completa maturidade. Como é que eu acabei traindo, quebrei a confiança. E o segundo já tinha um pouquinho mais de maturidade. Mas devido à infidelidade da parte da outra pessoa, acabei cortando a relação. E desde então comecei a ficar, não quis mais me relacionar. Aí comecei a buscar o quê? Relacionamentos casuais. Ficava com uma pessoa, com outra e não tinha nenhum compromisso. Tivemos 3 episódios de separação. E no último episódio eu achei que não tinha mais jeito e eu vim na terapia do amor. Muitos acreditam que não há mais jeito para a vida amorosa. Mas a terapia do amor ajuda a identificar os problemas por trás das dificuldades e mostra que é possível recomeçar. E aí eu comecei a frequentar as palestras, fui aprendendo, li o livro, né? Através da palestra com o Renato Cacris eu aprendi o amor inteligente. Hoje eu mudei totalmente, né? Quando o relacionamento não tá bom, alguém tem que dar o primeiro passo. Eu faço a minha parte, ela faz a parte dela. Eu faço a minha parte bem e ela não tem que se preocupar com a minha parte. E ela faz a parte dela bem e eu não tenho que me preocupar com isso. Em certos momentos nós vamos precisar ajudar um ao outro, mas nunca vai haver ressentimento e nem disputa. Por que eu que tenho que fazer isso? Por que você... Não. Simplesmente existe um trabalho em parceria. Eu li o livro Namoro Blindado, né, pra começar, e eu pude entender onde eu tava falhando. Eu comecei a entender a questão da qualidade, né? Comecei a entender que eu primeiro precisava ser uma pessoa de qualidade antes de buscar um novo relacionamento. Eu precisava mudar algumas atitudes. Hoje eu tô solteiro, mas amanhã eu sei que eu vou ter um relacionamento diferente dos que eu tive. Porque eu aprendi o quê? Eu aprendi que eu precisava buscar ajuda e conhecimento nessa área. Aqui eu encontrei a ferramenta certa que eu precisava. Aprenda as ferramentas do amor inteligente. Uma série especial na Terapia do Amor. Nesta quinta, às 20 horas, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue agora e fale com um de nossos conselheiros. 11 3573 3535.
Muito bem, meu amigo e minha amiga, Deus, ele tem um poder para mudar a sua história, transformar a sua vida. Então você tem que fazer a sua parte. Nesta quinta-feira, inclusive, nós teremos reuniões o dia inteiro, às 7 da manhã, às 10 da manhã, meio-dia, 3, 18 horas. Mas especialmente às 19h30, nós teremos uma mensagem especial do Bispo Macedo e de sua esposa, Dona Esther. Com certeza, eles têm muito o que lhe ensinar, nos ensinar. Afinal de contas, são mais de 50 anos de casamento, 50 anos de lutas e desafios, mas também de realizações. E Deus, ele pode fazer acontecer também na sua vida. Nós convidamos você, casado, solteiro, todos os que nos assistem agora, neste momento, nesta programação, você é o nosso convidado. Aqui na cidade de Guarapuava, estamos na Rua Padre Chagas, 3.536, bem no centro da cidade. Você é o nosso convidado. Mas se você nos assiste de alguma outra cidade, certamente aí deve ter uma igreja universal. Então procure e nesta quinta-feira participe da Terapia do Amor. Nós vamos a este testemunho e voltamos em seguida. Duas pessoas diferentes. Eu não tinha aquele almoço, sentar, pai, mãe, irmãos, a gente ter uma vida. Eu via o casamento, eu achava assim, eu falei, nossa, bem legal isso, né? Um dia eu também quero ser o pai, quero ter uma esposa. Mas com algo em comum. Ele pegou meu filho no braço, no colo, e com uma mão começou a me enforcar, me prendeu. Até a hora que ela chegou e tinha falado que tinha saído com uma pessoa. Ambos perderam a esperança no amor. Eu achei que todos os homens fossem iguais, então eu me fechei. Já estava decidido, eu não queria mais e minha escolha era separar. Meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos. Então aqui dentro, um vazio muito grande, uma carência. Por quê? Eu não tinha uma referência de família. Eu não tinha aquele almoço, sentar, pai, mãe, irmãos, a gente ter uma vida. Não tinha. Era só briga dentro de casa, porque meu pai era extremamente agressivo. Então era bebidas, problemas com drogas, agressões. Então assim, um lar totalmente destruído. Como eu não tive família, que eu cresci num lar destruído, o meu sonho era formar uma família. Aquele sonho de domingo estar todos na mesa, almoçando, coisa simples, mas esse era o meu maior sonho. Então, em busca desse sonho, eu comecei a me relacionar, comecei a procurar. E nenhum relacionamento eu conseguia fixar, firmar. Por quê? Porque sempre nada eu olhava, me desagradava, nada preenchia o que eu sentia. E com o tempo eu conheci uma pessoa, aí conversando, os objetivos aparentemente eram iguais, os dois tinham desejo de formar família, então eu vi ali a minha oportunidade de finalmente eu ter uma família. Então nos casamos e eu decidi engravidar. Tudo começou a mudar, tudo que aparentemente era veio água abaixo. Começaram as agressões verbais, né, xingamentos. Ele começou a ter uma vida de solteiro, muita bebida, gostava da noitada, ele me largava em casa, tudo para ficar com os amigos. Então, tudo que eu vivi na infância estava acontecendo no meu casamento. Aí eu grávida, ele me largava em casa, ele ia para os amigos, e aí onde eu comecei a pegar essas traições. E eu vi ele me traindo, e eu grávida, imagina, é um baque. Eu acabei agredindo ele no meio da rua, correndo atrás da pessoa. Com o nascimento do filho, eu esperei, agora vai melhorar. Foi só ladeira abaixo, foi piorando cada vez mais. E ele começou a não dar importância nem para mim, nem para o meu filho. Começou a sair, viver literalmente uma vida de solteiro, estando casado, mas não querendo sair de casa, querendo continuar tudo certinho, como se nada tivesse acontecendo, e ele vivendo a vida dele. Até que as agressões foram mais fortes, desde xingamentos, agressões psicológicas, verbais, financeiras, patrimoniais, e aí é onde chegou a agressão física mais pesada, que ele com
Ele chegou num determinado dia, bêbado, e eu fui questionar onde que ele estava. Ele pegou meu filho no braço, no colo, e com uma mão começou a me enforcar, me prendeu no guarda-roupa e me enforcar e disse que ia me matar. E eu, sem voz, olhando meu filho olhando para mim, e eu, graças a Deus, consegui me desvencilhar, peguei o meu filho, acabei pulando a janela da cozinha com ele e fui direto para a delegacia. E diante de toda aquela situação qual eu passei, que eu voltei a reviver a minha infância, eu pensei, casamento não é para mim, não é para eu ser feliz. Eu nasci apenas por nascer. Eu não tenho o direito de ser feliz, eu não tenho direito em ter uma família. O que eu vou fazer? Eu vou seguir a vida, vou trabalhar, vou atrás dos meus objetivos e vou criar o meu filho. Então eu meio que me bloqueei. Eu achei que todos os homens fossem iguais. Então eu me fechei. E aí eu sempre assistia a TV, os programas, e aí eu vi a palestra. Comecei a assistir pela televisão, né? Acompanhar os testemunhos, e eu até duvidava, será que é possível? Acontece isso mesmo? E aí eu resolvi, quando eu tive a consciência de que eu precisava me curar, que eu precisava me limpar, porque eu tinha uma raiva, eu tinha muita mágoa de tudo que tinha acontecido comigo e da situação em qual eu fiquei. Então eu fui para as palestras em busca de me curar. No começo foi muito difícil, porque as palavras ditas pelos professores eu não aceitava, muito difícil, mas eu segui as lições e com isso eu fui me curando, eu fui continuando participando das palestras da terapia do amor e foi indo até que eu entendi que sim, que eu tinha tudo para ser feliz, desde que eu fizesse a escolha certa, desde que eu agisse com o amor inteligente. Então eu fiquei por 3 anos e alguns meses até participando da palestra da terapia do amor, até conhecer o Oswaldo. Eu via o casamento, eu achava assim, eu falei, nossa, bem legal isso, né? Um dia eu também quero ser um pai, quero ter uma esposa. Então, assim, construir uma família grande, né? Foi aí que eu conheci uma pessoa. Aí nós nos casamos e tivemos a nossa vida de casados. Mas aí foi indo, começou a virar, com o tempo de uns 2, 3 anos, foi tudo bem. Saía, curtia um pouco mais. Aí deixou um pouco virar a rotina. Aí a gente começou, como se diz, empurrar com a barriga, mas viu que não estava dando jeito. Eu acho que deu uma esfriada no relacionamento. E comecei, assim, a ter uma desconfiança dela. E nessa desconfiança comecei a apertar até a hora que ela chegou e tinha falado que tinha saído com uma pessoa. Aí, quando ela me contou isso aí, pra mim foi um balde de água fria. Mas só que, no tempo, quando eu gostava tanto dela, falei, não, vamos dar uma chance pro nosso casamento. E ela até aceitou, falou, não, pediu perdão pra mim. Aí eu, no momento, também falei pra ela que eu perdoava ela. Mas aí eu vi que aquilo parecia que não estava dando mais certo, porque eu estava guardando aquilo dentro de mim, que só perdoei da boca para fora. E aí a gente foi indo, casamento como se fosse 2 amigos dentro de casa. Era oi, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu na minha rotina de trabalho e ela na rotina dela também. Aí eu falei para ela, agora eu estou decidido que eu quero separar. E foi a hora que ela chegou em mim e falou que já tinha procurado um advogado e ia fazer a separação e fazer a divisão da casa. Eu o conheci no dia da assinatura do divórcio dele. Eu fui contratada pela ex-esposa dele para fazer um divórcio consensual entre as partes. E eu tive que ligar para ele para saber se estava tudo certo, até para acertar os detalhes. E ele, muito calmamente, disse, tudo comum acordo, não tem briga. E eu estranhei isso, mas uma voz muito firme, serena, sabe aquela voz que passava caráter. Eu fiquei assim, falei, nossa, que voz é essa? Voz firme, né? Não te distribuiu em nada. E foi. E conheci, fiz toda a documentação, conheci na assinatura do divórcio. E depois do divórcio dele, nós começamos
a conversar como amigos. E devido à minha profissão, eu sempre ouço. Então a gente começou aquela conversa, aquela amizade de conversar. Ele começou a contar as coisas da vida dele para mim, eu comecei a escutar, comecei a falar um pouco da minha vida para ele também, dei alguns conselhos. E ali ela começou a me ajudar. E eu falando para ela que estava desanimado do relacionamento, do casamento, estava um pouco assim, destruído por dentro, né? E ali a gente foi conversando, e eu fui puxando as conversas com ela, fui perguntando dela também, ela contando um pouco do relacionamento dela, né, que tinha passado. Começamos a ter uma amizade, e até o ponto que eu cheguei, falei que estava interessado nela, mas só que eu sei que não seria fácil. E aí aquilo foi um choque, porque eu não esperava, né, tanto tempo e vem muitas coisas na sua cabeça, e agora? E eu o aconselhei e falei, olha, você separou não tem muito tempo, precisa se curar, precisa estar bem consigo mesmo, porque eu estava bem comigo mesmo, mas você precisa estar bem consigo mesmo. E aí foi que eu falei para ele ir para as palestras, né, para poder ver se era aquilo mesmo, se fazia tudo certinho para a gente iniciar um namoro. Aí foi a hora que ela fez o convite para mim participar, e eu fui nessa palestra. Bom, quando eu participei dessa palestra, para mim foi muito bom. E ali mexeu muito comigo. Ali foi aos pouquinhos, foi plantando dentro de mim, foi me limpando. E ali foi me ajudando a me fortalecer e, como se diz, ter a nova caminhada para o amor. E ali, com o tempo, a gente iniciou um namoro. Antes de apresentá-lo à minha família, eu fui conhecer a família dele primeiro. Quando eu vi o relacionamento dele com a família, eu entendi. É um homem certo, é um homem para casar. Depois noivamos e depois casamos. Eu acho que ali foi o melhor casamento que eu tive, foi no altar. Além de eu ter essa aliança junto com ela, como mulher na terra, com Deus foi bem maior. Eu tinha usado todos os ensinamentos das palestras da terapia do amor e eu tinha finalmente usado o amor inteligente. E hoje eu tenho um casamento que eu jamais imaginei que fosse possível, porque a gente via em filmes, né? Aquele conto de fadas. Na verdade, o casamento não é um conto de fadas, mas hoje eu vivo. Hoje nós vivemos, nós temos paz, nós temos tranquilidade, nós temos carinho, respeito um pelo outro e nos amamos. Hoje eu construí a família que eu sempre sonhei. Hoje eu tenho aquele domingo, o almoço em família, coisas simples do dia a dia, como hoje eu tenho. Hoje eu vivo a família que eu sempre idealizei. Veja que para Deus não existe nada impossível. Deus, ele só precisa que a pessoa ela tome a atitude de fazer a parte dela. E na terapia do amor, nas palestras, as pessoas têm aprendido o amor inteligente. E não será diferente com o Senhor e a Senhora. Faça a sua parte, esteja conosco nesta quinta-feira. Tem muita gente por aí vivendo a solidão a dois. Casamentos de aparência, onde apenas se suportam, mas felicidade mesmo está fora de questão. Solteiros carentes que vivem aceitando qualquer migalha como forma de amor. E no fim, sempre a mesma conclusão: a desilusão. Parecem existir apenas duas opções: só ou mal acompanhado. E se houvesse uma terceira opção? Uma pessoa que vai se encaixar com você. Sabe aquele sapato que cai como uma luva no seu pé? É assim que acontece. Com 54 anos de experiência e parceria, o Bispo Edir Macedo e Esther Bezerra provam que é possível estar bem acompanhado e dar um basta na solidão. Eu era pobre, miserável. Mas quando encontrei a Esther, eu fiquei rico da Silva. Aqui está a minha riqueza. Então, onde eu estou, a Esther está comigo.
Nesta quinta-feira, às 20 horas, eles vão contar o segredo para alcançar isso, na Terapia do Amor. Avenida Celso Garcia, 605, Brás, no Templo de Salomão. Vamos a mais um testemunho. E eu discutindo de um lado, ela discutindo do outro, em um determinado momento eu joguei o prato no chão, né, e voou pedaço para tudo quanto é lado, e as crianças na sala, inclusive. Xingamentos, ele ofendia meus pais, ele xingava os meus pais, era sarcástico, apontava defeitos, vícios, tudo. E isso me magoava muito. Pega as suas coisas e sai da minha casa. E ela falou que não ia. Aí eu fui até o guarda-roupa, onde tinha as roupas dela, tirei todas as roupas, comecei a jogar no chão. Que eu sinto muito. Que eu tentei muito, mas não consegui. No último programa da Escola do Amor. Mas é isso que acontece, né? Quando a gente não sabe mais o que fazer. Quando chega no limite. Né? É verdade. Verdade. Verdade, a gente se via perdido, né? Não tinha orientação, não tinha instrução, não sabia a quem recorrer. A gente tinha muito problema com convívio, né? Então, tudo era dor de cabeça, era problema. Tarefas do dia a dia viravam um problema, porque eu cobrava muito dela, né? Ela não teve essa base de dona de casa, digamos assim, né? De mãe, de dona do lar, e deixava muito a desejar. E eu era muito impaciente, então eu queria as coisas para ontem, né? E ele não sabia falar, sempre grosseiro, sempre atacando, e eu era muito insegura, então eu me magoava muito fácil. Então a gente ia vivendo, sobrevivendo, né? Ia se suportando. Se você diz assim, olha, eu não sei por que eu ajo da forma que eu ajo. Eu me tornei a cópia do meu pai, a cópia da minha mãe. Tudo que eu temia do casamento dos meus pais se repetiu, está se repetindo no meu casamento. Se você quer ajuda, 11 3573 3535. Pode ligar agora para falar. Se preferir o WhatsApp, voz ou texto, 11 3573 3573. Como é que vocês decidiram vir para as palestras? De quem partiu a ideia? Então, eu já tinha visto, né, em alguns momentos assim da minha vida, alguns programas, né? Eu decidi que eu ia vir, né? Só que aí quando eu falei para ela, eu falei, vamos comigo. Então, ali eu consegui ver que eu tinha feridas que precisavam ser curadas, né? E que para eu conseguir ser feliz, eu precisava cuidar de mim primeiro, né? E você? Isso também. Traumas, né? Muitos traumas que eu tinha, mágoas, porque eu era uma pessoa muito magoada, muito ferida. Eu via que eu precisava ser curada para poder me entender, né? Depois que a gente se consertou, que a gente se curou, eu vi que eu estava apto, né? A conversar de novo. E eu vi isso nela também, né? Eu via isso, uma nova mulher, digamos assim. E aí, a partir disso, a gente decidiu voltar. A palestra ensina que todo casamento começa a ser restaurado pela restauração de um. Um se restaura primeiro. Depois aquilo contagia o outro e depois os dois restauram a união. Se você quiser, você pode estar com a gente nesta quinta-feira, às 8 horas da noite, aqui no Templo de Salomão. E Deus, ele quer fazer o que aconteceu na vida dessas pessoas, também na sua. Deus, ele pode todas as coisas. Só uma pessoa pode limitar Deus, a ação de Deus na vida de alguém. É você mesmo. A própria pessoa limita o poder de Deus. Mas se você tomar atitude de vir lutar, certamente a sua história vai mudar. Agora eu gostaria que você prestasse atenção com respeito ao que vai acontecer nesta sexta-feira. Na sexta-feira nós temos reuniões o dia inteiro, porém nós temos a grande vigília do meio-dia. Você pode participar conosco. Acompanhe esta matéria sobre a sexta-feira e voltamos em seguida. Nunca foi tão difícil manter unida uma família. O que era para ser um refúgio virou cenário de destruição. Filhos que desprezam os pais. Casais que vivem como inimigos. Familiares mais distantes que os estranhos.
A divisão familiar é marca registrada da ação do mal. Desde que foi expulso por causar divisão no céu, o diabo tem feito o que pôde para causar divisão na terra. E é isso que vamos combater. Para expulsar o mal da sua casa, definitivamente, traga sua família. Nesta sexta-feira, 19 de dezembro, a sessão do descarrego pelas famílias, na continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. E também ao meio-dia, ao lado, na Catedral do Brás. E em todas as igrejas Universal. E você é o nosso convidado. Nesta sexta-feira, você pode tomar atitude de vir lutar. Você está enfrentando um problema que você não está conseguindo resolver. Você percebe que coisas estranhas vêm acontecendo na sua vida. Venha lutar, porque Deus, Ele está de braços abertos para lhe receber e para mudar a sua vida. Nós vamos agora nos preparar para a oração. Eu gostaria que você preparasse o seu copo com água para estar participando da oração com Alexandre Amaro. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Grande Deus e Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, neste dia oramos pelas pessoas que estão passando por problemas econômicos, problemas financeiros, dívidas, situações adversas, meu Pai. Existem pessoas que estão desempregadas, vivendo momentos difíceis, sabe, meu Pai, prestes a serem despejadas. Então, só o Senhor pode abrir uma porta oportuna, só o Senhor pode fazer sair a causa da justiça, o dinheiro que está preso e essa pessoa precisa receber. Meu Deus, quantos empresários, comerciantes, lojistas não estão conseguindo pagar os seus funcionários. Então, ajude esta pessoa, meu Pai. Dá uma ideia a ela, uma direção para ela crescer, vencer naquilo que ela faz. Abra uma porta, meu Pai, porque a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então abra uma porta econômica para ela conseguir, meu Deus, aquilo que anseia, que deseja. Abençoe, meu Deus, os aposentados, os pensionistas, aqueles, meu Pai, que têm recebido tão pouco e precisam fazer tanto com pouco. Que o dinheiro venha progredir, prosperar, meu Pai, na mão dessa pessoa, que ela tenha uma multiplicação, como aconteceu, meu Pai, quando o Senhor multiplicou pães e peixes. Que a bênção esteja sobre todos, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água. Graças a Deus. Olha, creia que Deus vai fazer na sua vida algo grande e notório. Portas oportunas vão se abrir. Ele vai te dar uma ideia para você fazer a diferença. Deus abençoe a todos. Amém. E Deus, Ele quer mudar a sua vida. Você, o Senhor e a senhora, quer a mudança na sua vida? Então faça a sua parte. Nós estamos aqui na Universal, em Guarapuava, na Rua Padre Chagas, 3536, bem no centro da cidade. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.